Meus irmãos, a paz do Senhor. Para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. A nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco a palavra do Senhor, nosso Deus. Nessa sequência temos aqui estudado a primeira carta do nosso tão amado apóstolo Pedro. Hoje chegamos aqui no capítulo 3, a partir do versículo 10, onde Pedro ele prossegue nos doutrinando. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, é interessante essa colocação do apóstolo Pedro para a igreja que estava ali no primeiro século, passando por um momento de grande dificuldade, e também endereçado a nós hoje, que cremos em Cristo de todo o coração, igreja, aqui no século 21, no contexto odierno, entendermos que Pedro está nos trazendo uma orientação de que devemos amar a vida, a despeito de sermos cidadãos dos céus, e não podemos estar aqui tão contaminado ao ponto de esquecer de Sião, da eternidade, com o nosso Deus, onde passaremos ali desfrutando dele. Mas, enquanto estivermos aqui, nós cristãos não devemos ser alguém amargurado, pessimista, de mal com a vida, recluso. Pelo contrário, quando Pedro ele nos traz essa doutrina, essa orientação, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, está claro aqui que devemos amar a vida, amar viver. E é um dom de Deus. Recebemos a vida da parte do nosso amado Deus. Quando ali os espermatozoides do nosso papai, olha que foram milhares e milhares de espermatozoides, nós que não somos aí gêmeos nem trigêmeos, é o meu caso, 2 espermatozoides entrou no óvulo, o óvulo caminhou até o útero da minha mãe e ali se desenvolveu. Houve uma fecundação já quando o espermatozoide, no caso eu, aí entrei ali no óvulo. Ali há uma fecundação e depois caminha para o útero para que o processo de desenvolvimento, crescimento aconteça. Assim foi com cada um dos irmãos, das irmãs. No caso de gêmeos, 2 espermatozoides. No caso de trigêmeo, 3 espermatozoides. Então nós viemos aqui nesse mundo por escolha do nosso papai e da nossa mamãe, e Deus nos deu essa oportunidade, esse privilégio. Nós que fomos feridos pelo Evangelho, plano bendito de salvação, as boas novas de salvação, alcançado pela graça do nosso Deus mediante a fé, precisamos entender o que estamos fazendo aqui. Não estamos aqui debalde, inutilmente. Temos aqui uma missão, a missão de compartilhar do plano bendito que nos alcançou. Um dia nós tínhamos escama nos nossos olhos, estávamos mortos em delitos e pecado, e um irmão amado, uma irmã querida, pregou o Evangelho para nós. Nos trouxe clareza, entendimento, e o Espírito Santo fez essa obra de nos convencer. E Deus mudou radicalmente
completamente a nossa vida, mudou a nossa história, deu sentido à nossa vida. Aqui estamos então para poder compartilhar daquilo que nos alcançou, o grande tesouro que é o Evangelho. Então devemos sim amar a vida, desfrutar de uma xícara de café bem quente, desfrutar de estar na praça com a nossa esposa, comendo um cachorro quente, tomando aí um sorvete, estar brincando de pipa, bola de gude, brincando de bandeirinha, lateiro, ou pé na bola, garrafão, carniça, com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos amigos, adolescentes. Nós precisamos desfrutar da vida. Um copo com água, um alimento que diariamente é colocado sobre a nossa mesa, o trabalho que nos dignifica, agradecer a Deus e aproveitar o oxigênio que nos é dado diariamente, dormimos e acordamos com vida. Então precisamos ser realistas, entender as dificuldades da vida, do cenário no qual nós estamos aqui inserido nessa peregrinação, mas junto a entendermos com clareza a realidade a qual nós estamos inseridos, sermos otimistas. Nós que fomos alcançados pelo nosso Deus, pela sua bondade, misericórdia, pelo seu amor, temos muito mais do que merecemos, irmãos. Nascemos nu, não tínhamos absolutamente nada. E hoje Deus tem, pela sua providência, pelo seu grande e imenso amor, sua misericórdia, tem nos suprido, provido para cada um de nós. É claro que nós cristãos não estamos isentos de dificuldade, de luta, de problemas, e muitas vezes vamos nos encontrar no epicentro do furacão, onde a coisa mais chacoalha, mas o nosso Deus está conosco. Deserto é lugar de passarmos, sermos forjados, desenvolvermos, amadurecermos, e sempre haverá oásis para desfrutarmos, como havia ali aquele lugar chamado Elim. Então nós precisamos sim amar a vida. É a orientação que o apóstolo nos dá aqui. Porque quem quer amar a vida, e ele está falando para nós cristãos, é doutrina para a igreja, é ensinamento para o regenerado, o cidadão dos céus. E ver os dias bons, ele segue na orientação: refreia a sua língua do mal. Quando nós refreamos a nossa língua do mal, quando estamos sendo perseguidos pelos de fora, era o que estava acontecendo aqui, era o cenário. Observe que eles estavam em fuga, estavam dispersos, haviam perdido seus bens materiais, sua casa, estavam separados dos seus entes queridos. Quando nessa situação o ser humano tende a praguejar, a ficar depressivo, e a orientação aqui é não pagar o mal com o mal. A orientação, ao contrário de revidar, se autocontrolar. É o domínio próprio, é uma das virtudes do fruto do Espírito, que está crescendo dentro de cada um de nós, que cremos em Cristo de todo o coração, desenvolvendo dentro de cada um de nós. Então, precisamos ter
um controle daquilo que nós falamos. Não é não falar, até mesmo porque tem pessoas que não falam, quase não falam, mas o pouco que fala, quando abre a boca, fala um monte de bobagem. É saber o momento certo de se colocar, de se posicionar. Mesmo que alguns acham aí que não deveria ser o momento, quem sabe o momento certo de falar é o nosso amado e bondoso Deus, que vai nos usar, cada um de nós cristãos, milhares de nós cristãos espalhados no planeta Terra, os usar como instrumento, como um canal, como um vaso de barro nas mãos dele. Então precisamos ter cautela, ser alguém não leviano, mas prudente, e ter cuidado com o que nós vamos falar, para não aí entrarmos em dificuldade desnecessária, problemas desnecessários. Às vezes falamos sem pensar e depois vamos colher aquilo que nós plantamos, e a culpa, infelizmente, é somente nossa, por agir de forma leviana e não ser alguém acautelado e prudente. Então, Pedro aqui, ele nos traz essa doutrina, porque quem quer amar a vida, viver tranquilo, viver bem a despeito das dificuldades, porque nós cristãos não estamos isentos de luta e problema, e vê os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Nós, cristãos, fomos chamados para fazer o bem e jamais o mal. Orar pelos nossos inimigos, por aquele que nos persegue, e orar para que Deus os abençoe. Imagine, irmãos, alguém querendo o nosso mal, com sentimentos ruins ao nosso respeito, movido pelas obras da carne, e mesmo alguém, infelizmente, de dentro dos nossos arraiais, e nós tomarmos tempo para buscar a face de Deus, pedindo para que Deus os abençoe. Paremos para ponderar um pouquinho, Deus vendo essa situação, irmãos. Então nós precisamos fazer o bem. O bem deve nos mover sempre, em todas as nossas ações. Buscar a paz. E, além de buscar a paz, ser guia. Então, nós devemos nos esforçar para viver em paz com os nossos irmãos e com todo ser humano na face da terra. Isso não significa que vamos abrir mão de pregar a Bíblia, dando um corte reto e falar a verdade. Nós precisamos olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz, irmãos. Ele é a fonte de paz verdadeira. Ele é a nossa paz. E ele sempre se colocou com firmeza. Ele era humilde. Ele mesmo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E mesmo sendo manso e humilde, ele, longe de ser alguém covarde, alguém que claudicava, titubeava, ele foi poderoso, ele era corajoso, e ele é o nosso padrão maior. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o nosso maior referencial. Devemos olhar para como ele
se posicionava e procedia, e devemos nos posicionar da mesma forma, andar nas pisaduras do eterno Filho de Deus, do cabeça da igreja, salvador do corpo, que é a sua própria igreja, do Emanuel, o Deus conosco, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Segui-lo, observando quando estudamos o Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Como ele agia, como ele procedia, o cuidado com a casa de Deus, o templo, a casa de oração, o cuidado com os necessitados, como ele agia quando o caluniavam, quando o difamavam, quando o odiavam, a despeito dele só fazer o bem e nunca ter havido engano em seus lábios. Como ele procedia, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós devemos agir da mesma forma. O fruto do Espírito crescendo e amadurecendo dentro de cada um de nós cristãos é o desenvolver do caráter de Cristo dentro do regenerado, daquele que nasceu de novo. Então precisamos, irmãos, agir a contento, como o nosso Deus deseja que façamos. E o nosso padrão maior é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele era um homem de oração, um homem de perseverança. A vontade de Deus, a obra de Deus estava em primeiro lugar na vida dele. Em dado momento, ele sentiu o peso do cálice que teria que beber sem deixar cair uma gota sequer. Ele expressa para Deus Pai em oração, entendendo a dificuldade de tomar todo esse cálice da ira de Deus e satisfazer a justiça divina, nos dando, nós que cremos nele de todo o coração, possibilidade de desfrutar de comunhão com Deus, intimidade, relacionamento, estar em sintonia com Deus. E ele, no final da oração, ele diz: todavia, seja feita a sua vontade, como o Senhor deseja. Irmãos, precisamos entender que o nosso Deus é soberano. Ele tem as rédeas da história nas mãos e devemos nos submeter, mesmo que a vontade do nosso Deus contrarie a nossa, nos faça passar por dificuldades, por lutas. Deve ser a vontade de Deus antes da nossa, sempre seguindo o exemplo do nosso Salvador. Pedro ainda prossegue: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Nós que cremos em Cristo de todo o coração, despido diante do nosso Deus. Ele nos vê por dentro, sabe quem somos, cada um de nós que cremos nele de todo o coração. E precisamos ser sinceros com o nosso Deus, pedindo a ele ajuda. O Espírito de Deus, ele reside dentro de cada um de nós cristãos. Fez de cada um de nós morada, tenda, templo, tabernáculo, casa, santuário. E precisamos, irmãos, da ajuda do Espírito de Deus, que habita dentro de cada um de nós, para agradar o nosso Deus. O nosso objetivo é
que o nosso Deus tenha prazer em nós. Então precisamos, em tudo que formos fazer, irmãos, em tudo que formos proceder de maneira que o nosso Deus se agrade do nosso agir, das nossas ações. Porque os olhos do Senhor, precisamos estar consciente que o nosso Deus nos vê, estamos perante Ele diariamente e buscar nele como fazer, como agir, como proceder de maneira que Ele se agrade de cada um de nós que cremos nele de todo o coração. Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos às suas orações. Precisamos orar. O nosso Deus é vivo, todo-poderoso. Ele responde às nossas orações, os nossos rogos, os nossos clamores. Ele está pronto para nos ouvir. Algumas vezes ele vai nos responder não, outras vezes aguarde, outras vezes ainda sim. Ele quer nos ouvir. A oração é o meio provido por Ele mesmo para desfrutarmos, irmãos, de intimidade com Ele. Que coisa preciosa! De comunhão com Ele. Precisamos tomar tempo no lugar secreto da doce oração, sem pressa, mas com calma, com muito vagar, não fazendo nada célere, corrido, a galope, às carreiras, mas toma tempo para buscarmos a face de Deus também pelas madrugadas. Precisamos orar e a comunhão com Deus é algo de grande preciosidade. Pedir ao nosso Deus para que Ele unja o nosso cérebro no que concerne a sua palavra, para que Ele aqueça o nosso coração, inflame a nossa alma, nos traga sobre nós, sobre toda a igreja, avivamento, nos avive, nos faça estar vivo. E precisamos orar, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mães, também, o rosto do Senhor é contra os que fazem males. O nosso Deus é um Deus justo e no tempo dele Ele coloca tudo no seu devido lugar. Nós não podemos, nós cristãos, fazer justiça com as nossas próprias mãos, mas devemos orar, pedindo ao nosso Deus que Ele mesmo, que é sabedor do que está em oculto, Ele mesmo, com as suas próprias mãos, faça justiça e estabeleça a vontade dele aqui na terra. E qual é aquele que vos fará mal se for zeloso do bem? Então, a orientação do apóstolo Pedro, a doutrina apostólica, que Pedro aprendera do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos 3 anos a 3 anos e meio que ele esteve ali, aqui na terra, no seu ministério público, e Pedro esteve ali com o nosso Senhor, a doutrina é que devemos ser zeloso do bem. Não é só fazer o bem, mas ter cuidado em sempre fazer o bem. Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. Foi o que Jesus já havia ensinado ali no Sermão do Monte, quando ele começa a falar
a partir do capítulo 5 do Evangelho, segundo escreveu Mateus, no primeiro versículo, e fala todo o capítulo 5, o Sermão do Monte, capítulo 6 e todo o capítulo 7, descendo ele do monte, ali no capítulo 8, no primeiro versículo. Ali, as doutrinas estão para nós cristãos, cidadãos dos céus, e dentre elas está bem claro que quando padecermos fazendo a justiça, amando a justiça, nós somos bem-aventurados, irmãos. É o que Pedro está dizendo aqui. Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, somos felizes, afortunados. Estamos em marcha. O argelino André Churaqui, um biblista precioso, ele traduz o bem-aventurado no hebraico em marcha. Alguém que está em marcha para a eternidade, em marcha em direção a Deus. E nós cristãos que estamos aqui cumprindo a nossa carreira no planeta Terra, estamos em marcha, estamos em uma caminhada. Ao contrário de darmos um passo para frente, 3 passos para trás, estamos cumprindo a nossa missão. Somos pregadores das boas novas do reino. Tomamos conhecimento desse grande tesouro que é o plano bendito de salvação elaborado por Deus e colocado por Ele em execução, e aqui estamos para trazer clareza a todo habitante do planeta Terra, o querer de Deus, a vontade de Deus. E nessa marcha não estamos só. Contamos com o nosso paladino, com o nosso defensor corajoso. Então, quando amamos a justiça, é o que Pedro está dizendo aqui, somos bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbe. Observe que os cristãos foram muito perseguidos pelas autoridades constituídas ali na época, no primeiro século. Muitos queriam matá-los, e muitos de nossos irmãos e amigos ali no primeiro século foram mortos por se manterem fiéis ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a orientação de Pedro aqui para eles lá no primeiro século e para nós é: e não temais, não tenha medo deles, nem vos turbeis. Antes, ao contrário de ter medo, santificai a Cristo. Precisamos, irmãos, agir coerente com o que nós somos. Um seguidor de Cristo, um semelhante a Cristo, é a definição da palavra cristão. Como Senhor em vosso coração, tendo Jesus como nosso Salvador, sim, Ele é o nosso Salvador, mas também como nosso Senhor. Aquele que nos comprou, nos adquiriu, nos resgatou, nos salvou para Ele mesmo. Pertencemos a Ele e nos submetemos com gratidão e com amor por tudo que Ele já fez por nós, nos submetemos a Ele. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós,
precisamos pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, anunciar que vida eterna somente na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algumas vezes o incrédulo não abraça a causa do cristianismo e não é por ter um coração duro, mas é por falta de clareza. E cabe a nós cristãos assimilar bem o plano perfeito elaborado pelo nosso Deus e colocado por Ele mesmo em execução, e uma vez assimilando bem o Evangelho, compartilhá-lo com clareza aqueles que nos ouvem, tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fique confundido os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Mesmo como cristão que somos, e sendo bíblico, haverá aqueles que vão falar mal de nós. É inevitável. Mas eles ficarão envergonhados quando, nos analisando, chegarem à conclusão que somos de Deus. Somos bíblico. Então precisamos nos manter firme no caminho, dentro do chamado, sabendo quem nos vocacionou, e permanecer plantado, arraigado, fundamentado nele, no nosso bendito, amado e precioso Deus. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Então, que padeçamos fazendo bem, não o mal. Nós cristãos não devemos fazer o mal, nunca, jamais, mas sim fazer o bem. E se sofrermos por fazer o bem, continuemos fazendo o bem. É a vontade do nosso Deus para cada um de nós, seus filhos. Porque também Cristo padeceu. Então precisamos olhar para o nosso Salvador. Ele padeceu. Se a árvore verdadeira, a videira preciosa, padeceu, imagina você, minha irmã, meu irmão, eu, nós, os ramos dessa mesma videira. Nós iremos também padecer. Devemos então olhar para o nosso padrão, o nosso referencial. É o que Pedro está nos doutrinando, nos ensinando. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, pelos nossos pecados. O justo, o santo, é o que Pedro está dizendo aqui, pelos injustos, para levar-nos a Deus, para nos conduzir, nos resgatar, nos reconciliar com o nosso amado e bondoso Deus. Jesus foi o nosso substituto, o nosso representante. Ele foi o nosso fiador e tomou sobre ele os nossos pecados, satisfez a justiça divina, quitou a nossa dívida. E quando cremos nele de todo o coração, a sua justiça, a justiça dele, nos é imputada. E só dessa maneira, então, pela sua grandiosa obra, a obra de Cristo, desfrutamos de paz com Deus. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Precisamos, então, cada um de nós cristãos, andar em espírito,
para não cumprirmos as obras infrutuosas da carne. Amados, nós chegamos aqui ao término dessa exposição, essa carta de 1 Pedro, uma carta muito consistente, com doutrinas que nos traz grande edificação, e que Deus vos abençoe, dê a cada um de vocês um dia extremamente produtivo, Deus me dando vida até lá, querendo o nosso amado e bondoso Deus. No nosso próximo encontro iremos comentar aqui no capítulo 3, a partir do versículo 19. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o teu nome, agradecemos a tua pessoa bendita. Obrigado por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede de aqui estarmos, meu Deus, falando do teu amor e da tua palavra. Nos conceda um dia, por favor, abençoado. Continue conosco, ó Pai, nos dando coragem e poder para cumprir a nossa missão que recebemos da tua parte. Peço uma bênção especial sobre todos os teus filhos que estarão participando dessa exposição da tua palavra. E a Senhora, agradecido a Deus por essa grande oportunidade, em nome de Jesus.